Estou gravando. Bom dia de novo para vocês. A gente começou a fazer esses exercícios na segunda aula de pontuação, porque eu já tinha dado uma pequena introdução do período simples. Então, se vocês não viram, está gravado e eu sugiro que vocês olhem lá no YouTube. Mas também tem uma explicação aqui e vai ter outros exercícios na aula de hoje sobre isso. Mas o que eu quero começar é o exercício que eu extraí da prova de vocês, que é o que vai cair, que praticamente... Ai, eu não peguei, gente, o texto. Então, eu vou pra cá. Que é praticamente uma interpretação de texto. É um pouquinho complicado. Esse exercício aqui eu achei bem complicado até. Por exemplo, vamos aqui. Vamos ter que reler, né? Não vai precisar do texto isso aqui. Então, por isso que eu peguei direto, sem ter que pegar o texto. Vamos ler essas frases e identificar a finalidade do autor com a pontuação. É mais ou menos isso que vai cair na prova de vocês. Essas provas de português são muito interpretativas. Cai bastante gramática. O que cai de gramática para vocês é acentuação, processo de formação de palavras, estilística. Isso não está na minha pauta para ensinar para vocês, mas eu tenho certeza que outras professoras estão ensinando. Mas voltando para cá. A finalidade do ponto final que eu ensinei para vocês é finalizar uma frase declarativa. E o que é aquela frase declarativa? É uma frase sem emoção. É uma frase que simplesmente declara alguma coisa. É um fato. Estou dizendo isso. Ponto final. Não tem discussão. É isso aí. Acabou. O que é uma frase? Frase é uma declaração, é algo que eu disse que tem sentido completo. A frase tem que ter verbo? Não, frase não tem que ter verbo. Oração tem que ter verbo? Oração tem que ter verbo. Então, se eu disser que eu disse uma frase, eu disse algo que você entendeu completamente o que eu disse, tem sentido completo, mas não precisa ter verbo. Ponto final. E tá, o ponto final, ele finaliza frases declarativas que não necessariamente precisa ter verbo, e é só isso. E quais outros tipos de pontuação finalizam? A gente tem o ponto de exclamação, temos também a interrogação, no caso de perguntas, a exclamação no caso de emoções, no caso da estilística, e os 3 pontinhos, que também é emoções. Então, eu posso dizer que se eu quero ser emotiva, eu vou usar o ponto final? Não, né? Que tipo de emoção eu vou transparecer para o meu leitor no ponto final? Cara, nenhuma. Então, assim, se eu ler essa frase, calor, tempo e espinhos, que emoção eu estou vendo aqui? Eu não estou vendo nenhum tipo de emoção. Não sei vocês, mas eu não tô entendendo a emoção que está transparecendo aqui. Vou ler a segunda frase. Essa era a rotina dela, durante 7 meses do ano, diariamente, todo santo dia. Assim, talvez, pela repetição desse diariamente, da rotina, do todo santo dia, vocês acabem, assim, por achar que tem uma emoção. Mas só por causa da... Eu vou até acabar dando a resposta. Mas só por causa da ênfase que ele está dando nesse diariamente, da fatigação que ela está tendo. Daquela coisa, sabe? Mas não é uma emoção. Não tem emoção aqui. Emoção é o ponto de exclamação. Emoção é os 3 pontinhos. É aquilo que o narrador, o autor, na verdade, o autor do texto coloca que você consegue transparecer na fala. E o ponto final não traz isso. Lendo essas 2 frases e lendo agora nossas alternativas, o ponto final foi empregado com a finalidade de separar elementos de uma lista, pois há uma série de emoções citadas. A gente já sabe que está errado a parte da emoção. Então, eu vou riscar. Vermelho está errado. Não, eu não coloquei isso, mas sim. Então, espera, voltar para o preto. Aí, taxado está errado. Pronto. Então, não é o 2. Taxado.
Tá. Só a 2 está evidentemente errada. Vou para outra aqui. Eu vou dar uma orientação do texto que a gente estava lendo, que eu li, na verdade, na prova, para a gente continuar aqui. Essa aqui é uma história de uma menina que mora num lugar muito, muito deserto, muito árido. Ela mora com uma tribo e ela tem que viajar todos os dias, 2 vezes por dia, para buscar água. Ela tem 11 anos, essa menina. Inclusive, nos finais de semana e feriados, ela faz isso. Ou seja, ela não estuda e ela não se diverte. A vida dela é acordar de manhã, buscar água, voltar, almoçar, buscar água, jantar e dormir, todos os dias. Aí, quando começa a seca, eles têm que mudar de lugar e ir para outro lugar mais perto, outra lagoa, e continuar essa brincadeira. Aí estava narrando o dia que ela estava indo lá buscar água. Aí o narrador falou assim, aquele dia estava calor, tempo e espinhos. Essas eram as adversidades que ela encontrava no meio do caminho. Isso está explicando o enunciado anterior, o tempo, tempo está explicando o calor? Olha, na minha opinião, não. Até pode dizer que sim, porque calor é uma qualidade temporal. Ah, o que vai fazer hoje? Vai fazer calor, vai fazer frio. Mas espinho explica tempo? Espinho explica calor? Não, então eu não posso dizer que esse ponto, só o espinho demarca evidentemente que eu não posso dizer que ponto final introduz explicação de enunciado anterior. Agora, mais ainda, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Sim, agora Ah, sim. É porque antes tinha dado uma travada, aí eu fiquei esperando. eu vi que travou, sumiu o negócio, fiquei desesperado. E também estão vendo a tela, né? Acho que sim. Não, porque tá um negocinho da IEP aqui, assim. Eu acho que quando travou, saiu. Oxe, sim. Parou de compartilhar. Aí, acho. E agora tá, né? Agora sim. Tá, obrigada. Tá. Explicação, então, é vírgula. Isso aqui que eu quis dizer. Vai. Função principal da vírgula. Principal da vírgula. Não quer dizer também que em algum contexto o ponto final não atue desse jeito. Mas, quando a gente vai analisar a definição de cada ponto, é assim que a gente encontra. A função principal da vírgula, do travessão, é separar explicações, como é que fala? Enumerações. Funções é função principal do exclamação, 3 pontinhos. Então, eu vou riscar isso aqui também. Aí sobrou só 2. Sobrou só 2, a gente tem que entender qual que é qual é o primeiro, qual que é o segundo. Vamos descobrir qual que é o terceiro, porque quem não é o terceiro vai ser o primeiro, que fica mais fácil. Essa era a rotina dela durante 7 meses, diariamente, todo santo dia. Nessa frase, eu estou tentando marcar algo. Eu, de verdade, estou dando ênfase para a coisa que ela está fazendo. Rotina, diariamente, todo dia, eu estou querendo mostrar para o meu leitor que aquilo é fatigante, que aquilo, cara, que aquilo não está certo para uma criança de 11 anos, né? Então, esse ponto final, nessa repetição, não é uma repetição, nessa
colocando essas palavras separadas, realmente dá uma ênfase nos elementos. Aqui já é uma questão de interpretação de texto, não é nem uma questão de pontuação. Agora, você exclui as alternativas pela definição da interpretação, da pontuação, mas você mata a questão por interpretação de texto. Na número 2, de fato, temos uma ênfase dos elementos. E na número 1, calor, tempo, espinho, eram as coisas que tinha no meio do caminho dela. Estou separando os elementos, marcando o final de frase. Ponto final. O que é frase? Coisa com sentido completo. Espinho. Eu sei que espinho era o que tinha no meio do caminho dela. Tem sentido completo? Tem. Estou finalizando uma frase? Tô. Acabou. Essa questão era uma questão muito chata de se raciocinar. Era algo que vocês talvez demorariam mais no meio de uma prova. E assim, não só para vocês, assim, para mim também, muito passível de erro. Pronto. Esse é o tipo de questão que vai cair. Tá mostrando só a pasta de documentos em vez da Sério? questão. Então, pera. Não mostrou a questão, cara? Você teve um monte de coisa. Ah, não, também não. Eita, tá fase errada. Ai, só um minuto. Caraca, como é que eu faço isso agora? Ah, entendi. Só um minuto. Que eu tô tentando descobrir o que tá acontecendo. E agora? Tá o exercício? Agora tá, né? Fala sério. Agora sim. Graças a Deus. Tá. Então aqui o certo é o 1. Bom, pelo menos vocês ouviram, né? Acho que vocês entenderam. E aqui o certo é o 2. Vou tentar pôr uma cor para ficar mais didático. Cara, essa questão, desculpa a palavra, mas é do capiroto. Essa aqui é uma questão de sexta série, sabia? Essa aqui era a questão já de... Como chama? De nona. Eu vou tentar fazer essa questão sem o texto. Não sei se vai dar, vamos ler. Essa questão também é uma questão de interpretação sobre a pontuação. Que é muito isso que cai para vocês, cara. Então, assim, vocês têm que saber qual é a função da pontuação, se é trazer emoção, se é enumerar, se é explicar, se é isso que ela está fazendo. No segundo parágrafo, a gente não tá com o texto aqui, eu não lembro qual é a prova que eu tirei, por isso que eu não estou fazendo. O autor faz referência à bruxaria e ainda emprega sinais de pontuação. Qual que é o objetivo do autor usando esses sinais? Vamos ver se a gente consegue. Lembrar... Ih, não dá pra fazer, gente. Esquece. Vamos para as questões brutas aqui agora. Eu fiquei de fazer questões novas sobre a parte nova. O que é a parte nova? É a parte de pontuação no período composto. É a parte mais difícil. Eu separei as 5, que é o que mais tem. Cara, vamos lá. Ele quer qual tá errada. Então, tem um monte de certa no uso da vírgula e uma só errada. Vamos ver essa letra A, o que está acontecendo. Agia, quem agia? Ele. Vamos lá. Ele agia intempestivamente. Essa é uma frase com sentido completo. Se eu tirar todo o resto que está para frente, eu consigo entender o que está acontecendo. Ele, aquela pessoa, agia intempestivamente. O que significa intempestivamente? Intempestivamente. Acho que assim, na hora certa. Gente, o que aconteceu? Vocês viram isso? Que coisa bizarra. Gente, não sei o que está acontecendo. Não vou pensar mais, não. Achei coisa muito estranha. Intempestivamente. Quando a pessoa age tempestivamente, é na hora certa. Então, in é uma coisa que está negando. Então, se ela está negando, quer dizer que ela está atrasada. Se ela está atrasada, quer dizer que ela está... Vamos continuar lendo que vocês vão entender. Quando a gente fala de tempestividade,
é sobre a hora que a pessoa está agindo. Quando a gente tem o sufixo mente, a gente está diante de um advérbio de modo. Esse aqui é o modo como a pessoa agia. Está agindo na hora, se não está agindo na hora. O que importa agora é que nós estamos falando da frase principal. Ele ou ela agia desta forma. Ok. Aqui temos uma vírgula. E a gente quer saber se essa vírgula está certa, se essa vírgula está errada, o que está acontecendo com ela. Agora a gente tem a palavrinha, que é o conectivo principal, que se chama embora. Embora seus amigos pedissem mais calma nas decisões. Ok. Para a gente descobrir se essa vírgula está certa ou está errada, a gente tem que saber o que esse embora é e o que ele traz para a frase. Vocês lembram qual é o conectivo embora? Como assim? Qual é a classificação dele? Não vou lembrar agora, não. Embora é uma classificação de concessão. O que é concessão? É quando a gente traz duas coisas meio que opostas. Ele agia de uma forma, mas seus amigos pediam que ele agisse de outra forma. Eu pedi, essas questões de período composto, elas têm muitas regras. E assim, eu não gosto que vocês decorem regras. Então, eu pedi para vocês usarem a lógica. Vou dar um exemplo. Eu ia dar um presente para vocês, embora vocês não mereçam. Vocês concordam que essa pausa na minha frase fez sentido? Ela não deixou de fazer sentido? Ela não deixou de estar correta? Então, nas orações concessivas, esse embora, quando a gente tem uma pontuação antes dele, é uma pontuação facultativa. Você pode ter essa pausa. Embora, conquanto, não obstante, ainda que, mesmo que, traz uma relação de oposição. Intempestivamente, na hora, rápido. Ele agia rápido, mas seus amigos queriam que ele agisse mais devagar. Então, eu posso pôr uma vírgula para separar essas duas orações, para trazer uma pausa, antes de ir embora. Faz sentido isso, não faz? Eu não estou trazendo duas oposições? Não faz sentido eu pausar um pouquinho para falar, fazer esse suspensezinho, nessa relação de oposição que eu estou trazendo? Então, é uma vírgula. Deixa eu classificá-la antes aqui. Oração, ó, de oração, subordinada, substantiva, adverbial. Adverbial o quê? Concessiva. Não, com. Concessiva, porque ela traz relação de oposição. Vírgula facultativa. Tá errado, então, se ela é facultativa? Não, tá certo. Vou botar de sim, vou diminuir para ficar certinho. Gente, essa aula vai ser tão devagar que dá até dó. Não. Ok. Um texto não se faz de um amontoado de palavras e frases. Se eu falar só isso, vocês já entendem o que eu estou falando. Se eu falar, como você já percebeu, vocês vão ficar sem entender, vocês vão ficar me perguntando, como você já percebeu o quê? Como é um conectivo que introduz uma adição, uma conformidade, uma causa, da maneira que você já entendeu.
por que que você já entendeu. Uma comparação. Um texto não se faz de um amontoado de palavras e frases. Eu estou concluindo porque você já percebeu isso. Eu estou concluindo, então. Você já percebeu isso. Você já viu isso. Você já leu o texto. Você é um estudante. Você estudou redação. Você viu que o texto não pode pegar várias frases e várias palavras e jogar numa folha e vai dar tudo certo. E você já percebeu isso. Então, eu estou comparando que você já percebeu isso. Eu posso pausar para dar essa conclusão? Como você já percebeu isso? Um texto não se faz de um amontoado de palavras e frases. Agora, se eu ler o contrário, um texto não se faz de um amontoado de palavras e frases, como você já percebeu. No sentido direto, é facultativa essa vírgula, que nem aqui em cima. Essa pausa é facultativa. No sentido inverso, essa vírgula começa a ser obrigatória. Olha como faz sentido. Eu tirei da ordem direta. Tudo que a gente tira da ordem direta acaba sendo obrigatório. Gente, eu queria tanto pegar essa aula. Vou mostrar para vocês. Não lembro se vocês estavam aqui na aula passada. Eu trouxe tudo tão bonitinho. Eu estava presente na última aula. Tava. Na verdade, essa conclusão de percepção, os alunos todos estudaram, todos perceberam, e eu estou confirmando que vocês perceberam. Isso se chama conformidade. Vocês já viram isso. Eu estou só confirmando. Como é que chama essa... Estou só confirmando que vocês já viram. É uma oração subordinada, substantiva, conformativa. Essas orações que eu estou escrevendo aqui, é um pouquinho mais difícil de perceber, porque a gente confunde muito elas, eu também, com as coordenadas. Mas como que a gente desconfunde? Olha aqui. Seus amigos pedissem mais calma nas decisões. Faz sentido essa frase sozinha? Ainda mais com essa conjugação aqui, pedissem. Seus amigos pedissem mais calma. Não faz muito sentido, fica meio estranho, cara. Se eu dissesse, seus amigos pediram mais calma nas decisões. Mudei a minha conjugação verbal. Aí, a frase teria sentido completo, e aí sim, poderia dizer que é uma frase independente. Se a frase fosse independente, com essa conjugação nova que eu dei para vocês, sem ser essa aqui que está escrita, eu poderia dizer que é uma oração coordenada. Mas com essa conjugação que está escrita, seus amigos pedissem mais calma nas decisões. É uma oração que não tem sentido completo. Ela está subordinada, ela depende de outra oração para fazer sentido completo. Se ela depende de outra oração, ela é subordinada. Por isso que ela não é coordenada. Aqui começa a primeira parte da nossa classificação. Aí a gente olha para a conjunção para descobrir o resto. Embora. Sempre que traz esse tipo de conjunção, que traz sentido, que muda o sentido do verbo, vai ser adverbial. Aí a gente conseguiu classificar até aqui. A gente já sabe que é adverbial. Aí a gente interpreta. Interpretando. Mudou o sentido de que forma? Olha, trouxe uma oposição. Intempestivamente, é rápido. É que assim, aqui seria mais difícil se vocês não soubessem o significado de intempestivo. Intempestivamente é rápido. E eles querem mais devagar. Ó, oposição. Trouxe uma relação de oposição. O que é oposição? Concessiva. Eu trabalhei isso devagar semana passada, por isso que eu tenho rápido. Acabou aqui a classificação. Aqui de novo. Como você já percebeu? Um texto não se faz de um amontoado de palavras e frases. Vamos ver a segunda frase. Um texto não se faz de um amontoado de palavras e frases. Essa frase sozinha faz sentido completo? Faz. Então, essa aí é a oração principal. Ela não precisa de ninguém. Ela sozinha, vixe, acabou. Agora, como você já percebeu, sozinha tem sentido completo? Não, a gente precisa de alguma coisa, cara. Então, essa aí sim é uma oração subordinada. E ela está subordinada à oração principal, que é um texto não se faz de um amontoado de palavras e frases. Até aqui a gente já conseguiu. Oração subordinada,
Opa, eu botei um S a mais, gente. Vocês não estão falando. Oração subordinada. O que mais? Ela só é subordinada? Não. Ela está mudando por causa desse conectivo. Como? A oração principal, na ordem direta, vem antes. Só que olha aqui a conjunção. Como? Tá antes, né? O W vermelho. Então, mudou de ordem. Gente, botei tudo errado. Conformativa. Tá antes, né? Tudo que sai da ordem direta pode e deve ser separado por uma vírgula. E aqui, ó, como a gente já identificou que o conectivo muda o sentido e a relação entre as duas frases, a gente já descobriu que ela é adverbial. Já descobriu que tem uma relação de dependência entre uma e a outra. É adverbial. Ou é subordinada. Já descobriu que o conectivo muda o sentido entre as duas. É adverbial. Agora vamos descobrir qual que é a relação. Olha, trouxe um fato e descobrimos que estamos em conformidade entre um fato e outro. É conformativa. Mais fácil. Vamos falar aqui. Não está na ordem direta. Vírgula, obrigatória. Tcharam. Vou pular essa C, que eu já sei que tá certo. E vou para D. Havia muito serviço no setor de compras. Se eu colocar um ponto final aqui e falar só isso, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Essa frase tem sentido completo. Essa oração tem sentido completo. Não preciso dizer mais nada. É uma oração principal. Ou uma coordenada. A gente tem que analisar a próxima para saber qual das duas, né? Agora, vamos analisar a segunda frase. O funcionário não se preocupou com isso. Perfeito, também é uma oração com sentido completo, gente. A gente tem duas orações de sentido completo, ligadas por um conectivo. Caraca, nessa letra D, a gente tem uma... Como é que chama? Ai, gente. Oração coordenada. Isso. Me deu um branco. A gente tem duas orações coordenadas ligadas por um conectivo. Aqui que a gente faz? Duas orações de sentido completo. Logo, a gente já descobriu que elas são coordenadas. Vou botar aqui. Oração coordenada. A oração coordenada, a gente não precisa descobrir a segunda classificação, que nem aqui na subordinada, porque ela não tem. A gente só tem que descobrir a relação de sentido que ela tem entre si. Entretanto, vamos lá. Muito serviço sem se preocupar. Muito serviço sem se preocupar. Quando uma pessoa tem muito serviço, cara, se eu tivesse muito serviço, eu estaria automaticamente estressada e preocupada. Eu, pessoalmente, a Renata. Só que esse funcionário aí do exemplo, ele nem se preocupou. Olha aí esse sentido de oposição. Nas coordenadas, a gente tem 5 classificações. A aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Aditiva é quando a gente adiciona informações iguais. Alternativa é quando a gente alterna. Tipo assim, ou você faz isso, você faz aquilo. A conclusiva é como que nem a da redação. Estou trazendo um texto gigante e agora eu vou concluir. E a explicativa é quando você faz uma pergunta e eu te explico, e por que você não foi na aula? Porque eu estava doente. E aqui não, estou dando duas coisas meio que opostas. Isso se chama adversidade. Pronto. Acabamos de descobrir. Adversativa. Na aula passada, eu expliquei para vocês as regras das coordenadas, que são as mais chatinhas. Na adversativa, eu não trouxe uma lógica, assim, eu realmente expliquei a regra. E eu falei para vocês que todas, sem exceção, todas as orações coordenadas adversativas obrigatoriamente são separadas. Ou por vírgula, ou ponto final, ou por
ponto e vírgula, não é só vírgula, tá? Antes de entretanto aqui, por exemplo. Então, obrigatoriamente separados. Essa vírgula aqui, ó, vou até botar de verde, que verde é a minha cor de obrigatoriamente, né? De vírgula obrigatória. Acabou a explicação, era só isso. Aí, minha segunda explicação que eu vou falar aqui, já que é uma revisãozinha, né? É o seguinte. Depois de entretanto, eu posso pôr outra vírgula. Se tivesse um ponto final, eu ia usar vírgula. Se tivesse um ponto e vírgula, eu ia usar vírgula. Mas como tem vírgula, eu não posso pôr vírgula depois de entretanto. Essa é a regra. Olha que legal. Porque a pontuação tem uma hierarquia. É só por causa disso. Essa é a regra da adversativa. Bizarro, né? Agora tem uma segunda regra, além dessa regra, que fala sobre o conectivo mas. Porque mas é sinônimo de entretanto. Quando a gente estuda as orações adversativas, a gente estuda os conectivos. Conectivos adversativos são mas, porém, entretanto, contudo, todavia. Quando a gente estuda, a gente sempre estuda nessa ordem para decorar. Decorar mesmo é a palavra, decorar. E o conectivo mais é o único que é proibido a utilização de vírgula depois. Então, independente da pontuação que você usar antes, você não pode pôr vírgula depois de mais. Só que qualquer outro que você usar, você pode pôr vírgula depois, a não ser que tenha vírgula antes. E isso só na adversativa. Chato pra caramba, né? Ok. Letra D foi. Tá vendo? Super revisão, hein? Letra C. A letra C, a gente vai sair da adverbial e das coordenadas. Agora, a gente vai entrar em outra classificação. Primeiro, a gente vai descobrir se é coordenada ou se é subordinada. Acabei de dar a dica que eu falei que não era coordenada, né? Sei ainda. Se eu falar só isso, faz sentido? Gente, faz sentido nenhum. Se eu falar sei ainda, vocês vão achar que eu tô ficando doida. Agora, se eu falar, os médicos recomendam outros exames para diagnosticar a doença. Fez sentido? Fez sentido total. Isso aqui faz sentido completo, é uma oração de sentido completo. Só que essa oração anterior aqui não tem sentido completo. Então, essa oração que não tem sentido completo, então, filha, eu já descobri que esse que aqui vai representar e vai nos inserir uma oração subordinada. Agora eu tenho que descobrir que tipo de oração subordinada a gente está lidando. Primeiro, eu vou olhar para esse ainda. E eu vou ignorar ele, sabe por quê? Ainda significa agora. E agora é um advérbio. E advérbio, quando a gente vai fazer uma análise sintática, ele só traz uma observação. Então, ó, tô nem aí para esse advérbio. Sei. Quem sabe? Eu sei. Vou botar aqui, ó. Bonitinho. Eu sei. Menina. Não queria que isso acontecesse. Tá. Eu. Menor ainda. Eu sei. Eu sei. O que eu sei, gente? Quando a gente tá usando o verbo saber, a gente, quem sabe? Sabe de alguma coisa. Ninguém sabe tudo. Eu sei isso. Essa regra eu expliquei para vocês. É uma regra maravilhosa. Sempre que você consegue colocar antes do que a palavra isso, e quando a gente faz isso, fizer sentido total, a gente está diante de uma oração subordinada substantiva. Eu sei isso. Isso o quê? Eu sei que os médicos recomendam outros exames para diagnosticar a doença. Ó, conseguimos raciocinar essa frase. O raciocínio está certo. Agora, vou botar uma vírgula aqui. Isso é o que dentro dessa frase? Agora a gente vai analisar sintaticamente o que é isso. Eu, sujeito. Sei, verbo. Isso é o que, cara? É o complemento do verbo. E o verbo saber é o quê? É verbo transitivo direto. Então, isso vai ser o quê? Objeto direto. Se isso é objeto direto, a gente está diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Agora vamos para o pulo do gato. Gente, na terceira aula de pontuação, eu falei
400 vezes para vocês, e depois eu falei na revisão, todas as vezes, quando começa a aula de pontuação, eu falo isso. A principal regra de pontuação é: não pode separar sujeito do verbo e não pode separar verbo do complemento. Se essa frase inteira, que os médicos recomendam outros exames, é o complemento do verbo saber, por que, meu Deus, vai ter uma vírgula aqui? Descobri. Não pode separar verbo do seu complemento. Ó, essa questão só era fácil por causa da letra C. E as outras, como a maioria era facultativa ou obrigatória, também ficava acabando mais fácil. Se fosse alguma proibida, nem lembro quais são proibidas agora. Vou até pegar para a gente revisar. Mas olha que legal. Se você lembrar as primeiras regras, a gente sabe tudo sobre a substantiva, o que fica fácil de resolver os exercícios. Eu espero que vocês lembrem. Essa é a principal regra. Se você lembrar da regra do período simples, vocês sabem a regra do período composto. Quais são as regras do período simples mesmo? Não pode separar sujeito do verbo. Não pode separar o verbo do complemento. E a segunda regra lá, do advérbio? O advérbio tem vírgula facultativa na ordem direta. O advérbio tem vírgula facultativa quando não está na ordem direta. Ou seja, quando fala em advérbio, a vírgula é facultativa. Mas, porém, entretanto, contudo, se o advérbio for longo, comprido, muito grande e não estiver na ordem direta, o que significa que ele não está na ordem direta? Está no começo. A vírgula é obrigatória. Agora, o que significa ser comprido? Ter mais de 3 palavras. E outra coisinha, se o advérbio não está na ordem direta, está no meio, aí também tem que ter vírgula. Tudo que está intercalado, gente, está fora do lugar, mas está intercalado, está dividindo as coisas, tem que ter vírgula. Se pensar assim, não fica difícil. Eu falo isso toda aula. Se eu falo toda aula, tem que estar gravado na cabeça de vocês, que está ficando chato já a minha voz, né? Até cansei depois dessa. Me emocionei. Letra C. Olha, essa 5 é a revisão master de tudo que eu falei nas 4 últimas aulas. Essa 1 é a revisão master do que eu falei nas 3 primeiras aulas. 4 mais 3, 7. Todas as aulas estão resumidas na questão 1 e na questão 5. Ótimo. Agora eu vou fazer mais uma. Dá tempo? Dá. Super dá. A 4. Que é, de novo, uma revisão da primeira. Indique a alternativa em que há omissão de uma vírgula. Márcio chegou com a esposa para jantar. Omissão é permissão ou quando a vírgula está escondida? Escondida. Tá escondida. Eu omitia... Que nem... Cara, você nunca brigou com a sua irmã, com a tua mãe? Aí ela chegou assim, você mentiu para mim. Aí você fala, não, eu não omiti, não. Eu não menti, não, eu só omiti. Quando você omite alguma coisa, ó, não vai falar que eu falei isso, hein? Quando você omite alguma coisa, quer dizer que você não contou. Não que você mentiu. Só que no final das contas é a mesma coisa, não faz isso não, hein? Mas é assim, quando as pessoas estão discutindo, esse é o principal argumento. Omitir é não contar, não fazer, não colocar. Então, indica a alternativa em que a vírgula não está lá, mas tinha que estar. Aí essa questão é mais da primeira aula, mas vamos lá. Tem que fazer análise sintática de tudo. Na análise sintática a gente começa com o quê? Acha o verbo. Márcio chegou com a esposa para jantar. Qual que é o verbo? Chegar. Será que dá para ler? Dá. Chegar. Quem chegou? Márcio. Vou escrever aqui embaixo, né? Sujeito. Depois eu diminuo essa letra. Márcio. Verbo. Chegar. Ups. Chegar. Com a esposa para jantar. O que vocês acham que é
com a esposa para jantar. A esposa é um acompanhante do Márcio, ou seja, ele meio que complementa. O com eu sei que é preposição. Eu sei, tipo, a ordem, que é preposição, artigo e meio que outro subjetivo. Olha, você começou maravilhosamente bem. E Subjetivo não, substantivo. tá perfeito tudo que você falou. E eu vou usar tudo que você falou para fazer você chegar na resposta certa. Você falou, a primeira palavra que você falou foi que a esposa está acompanhando o Márcio. E se a esposa está acompanhando o Márcio, a esposa não tem a ver com chegar. Chegar é um verbo que tem sentido completo. Chegar é verbo intransitivo. É um verbo que não precisa de complemento. Então, com a esposa e para jantar, gente, essas duas coisas não tem a ver com verbo, tem a ver com Márcio. Opa, falei errado. Tem a ver com chegar, sim, só que tem a ver com os dois. Mas tem a ver com chegar, porque com a esposa, adjunto adverbial de companhia. A companhia com qual Márcio chegou. Que adjunto adverbial é uma característica do verbo, mas não completa o seu sentido. Porque se eu falar Márcio chegou, vocês já sabem o que aconteceu na história. Eu não preciso falar com quem ele chegou. Eu sempre dou uma dica para vocês que eu falo que, o seguinte, adjunto adverbial é a mãe de vocês. Quando a gente fala uma frase e todo mundo já entendeu o que está acontecendo, eu estou lá na sala de aula, não, se eu estou lá em casa e eu falo, estou contando uma história e falo assim, e aí minha amiga chegou. Aí tua mãe tá lá ouvindo, né? Ela fala, mas com quem que ela chegou? Que horas ela chegou? Com quem? Que horas? Aonde? Gente, é tudo adjunto adverbial. Adjunto adverbial é a mãe de vocês, querendo saber tudo. Pensa assim que vocês vão provavelmente acertar. Para jantar é a finalidade com que a esposa chegou. Então, adjunto adverbial remete ao verbo, remete ao próprio adjunto. Então, assim, para jantar também é adjunto. Não vou botar tudo não, porque senão não vai caber e a gente não vai terminar. Ó, boa linha aqui. Espero que vocês tenham entendido com essa brincadeira da mãe aqui. Agora, tá, entendemos tudo. Agora vamos para a parte que a gente precisa aí, que é a pontuação, né? Pode pôr vírgula entre sujeito e o verbo? Não. Tá omitindo, então? Não, tá certo. Pode pôr vírgula entre verbo e complemento? Não, mas não tem complemento, então não tem nem por que eu ter falado isso, né? Beleza. Pode pôr vírgula entre o verbo e o adjunto adverbial? Até pode. Tem por que pôr aqui? Não tem por que pôr, porque essa frase é fluida. Já faz sentido falar tudo junto, né? E outra, quando ele quer uma omissão de vírgula, ele está querendo uma vírgula em que é obrigatória. E aqui é facultativa. Então, aqui na letra A, tá errada. Não é aqui. Não é essa a resposta que ele quer, né? Que tá errada, né? Ela tá perfeitamente certa, na verdade. Letra B. De novo, como é que a gente começa? Achando o verbo. Inflação, ou a inflação, bate de novo recorde em abril. Verbo, bater. Bater de acertar, atingir, entendeu? Nesse sentido. Quem bateu o recorde? A inflação. O sujeito, de novo, inflação. Verbo, bater. Bater no sentido de atingir, né, gente? Se bater é no sentido de atingir, a inflação atingiu o quê? Bater no sentido de atingir tem complemento, sim. Eu vou botar entre parênteses aqui. No sentido de atingir igual VTD. O que é VTD? Verbo transitivo direto, precisa de um complemento. A inflação atingiu o quê? Recorde. Então, objeto direto igual recorde.
Agora, quando ela atinge o recorde? Esse quando aí é sua mãe querendo saber demais. Adjunto, adverbial, de tempo. Opa, coloquei depois, né? Em abril. De novo, também é outra característica, outra coisa que eu tô falando a mais, que eu não precisava ter falado. Se eu te falasse apenas, a inflação bateu recorde em abril, e eu não falasse de novo, você já tinha entendido a minha frase inteira. Tô colocando, olha que legal, cara, apareceu aqui. Ai, tá, chega. Tá. Eu vou botar aqui, de novo, igual adjunto, adverbial de frequência. É a frequência com que ela está batendo o recorde. Mais uma vez, de novo. Deixa eu diminuir para ver se cabe na linha só. Ai, não vou. Será que vai dar tempo de fazer tudo, gente? Eu acho que não. Mas tudo bem. Aqueles homens pareciam não ligar para a vida. Ops, a gente fez só a análise sintática e não fez o que precisa fazer, que é a pontuação de verdade. Tá vendo como pontuação é a última coisa que a gente aprende no português? Que se a gente não souber fazer todo o resto, não tem como fazer a pontuação. Pode pôr vírgula entre o sujeito e o verbo? Não. Pode pôr vírgula entre o verbo e o objeto? Olha essa pegadinha do malandro, hein, gente? Se a gente... Olha aqui o verbo e olha aqui o objeto. Pode separar eles por vírgula? Não. Olha aqui o adjunto adverbial. Ele é curto? Precisa separar ele por vírgula? Não. Se ele fosse longo, precisaria? Precisaria. Olha aqui o advérbio em ordem direta, no final. Precisa pôr vírgula? Facultativamente. Olha que legal, cara. Quando a gente sabe tudo. Letra C, de novo. Até cansei. Aqueles homens pareciam não ligar para a vida. Agora eu espero que vocês tenham visto minhas últimas aulas. Porque o verbo que nós estamos lidando agora é o verbo parecer. A gente vai ter que analisar esse verbo. Quem parece? Vou até dar outro verbo. Até vou dar outro exemplo. A professora parecia... Não, deixa eu dar outro exemplo. Aquela mulher parecia com a Gisele Bündchen. Aquela mulher tá andando, tá correndo, tá pulando, tá se mexendo? Não tá. Ela simplesmente tá paradinha, parecendo alguém. Então, o verbo parecer não é um verbo de ação. Ele é um verbo de estado. É um verbo que define a pessoa. Que nem o verbo ser. Aquela pessoa simplesmente é assim. Esse tipo de verbo se chama verbo de ligação. E o resto, que está depois do verbo de ligação, se chama predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito que vem depois do verbo de ligação. É só o nome da coisa, gente. É só o nome do negócio que a gente interpreta. Porque simplesmente o predicativo do sujeito está para o complemento do verbo, assim como o verbo de ligação está para o verbo de ação. É a mesma lógica. E na pontuação, a lógica é a mesma também. Você pode separar o verbo de ligação do predicativo do sujeito? Não pode. Você pode separar o sujeito do verbo de ligação? Não pode. Olha como é tudo igual. É só saber interpretar. É só saber numerar. Quem parece? Aqueles homens. Sujeito. Aqueles homens. Verbo. O verbo é um verbo parecer. Ups, não quero maiúsculo. Parecer é um verbo de ligação. E o complemento não é complemento, é um predicativo do sujeito. É complemento, né? Mas não chama assim, chama predicativo do sujeito. Não ligar para a vida. Não ligar para a vida. Acabou a nossa análise sintática aqui. Agora, pode separar sujeito do verbo? Não. Pode separar verbo do seu complemento? Ou, no caso, verbo de ligação do predicativo do sujeito? Não. Tem omissão de vírgula? Não. Até cansei. Agora fica mais fácil.
Sair é o nosso verbo. Sempre saíam à noite. Quem saíam? Eles. Eles saíam. Eles gostavam de sair. Eles saíam. O verbo sair é um verbo de sentido completo também. Se vocês não entenderam direito, simplesmente decoram que chegar, sair, são verbos considerados de sentido completo. Então, o sujeito está omisso, não vou nem colocar aqui. Aqui, que mais? Verbo. Sair. Sempre é adjunto adverbial de frequência, é a frequência com que eles saíam. É que nem tua mãe perguntar assim, uai, mas sua amiga sai sempre? Sai sempre, mãe. E você que não me deixa sair mais. Brincadeira, gente, só para você tentar lembrar. E o outro, qual que é? À noite. Quando? Quando que ela vai sair, menina? À noite. Adjunto. Ai, gente, ficou feio. Adjunto. Eu juro que tá acabando, gente. Adverbial de tempo. Mas eu não escrevi antes o que é. À noite. Bora lá. À noite tem quantas palavras? 2. Sempre tem quantas palavras? 1. Esses adjuntos adverbiais são cumpridos? Não. Separar eles por vírgula é obrigatório? Não. Sair tem sujeito, tem complemento, pode separar algum... Gente, não. Não tem nenhuma vírgula obrigatória aqui para falar que tem omissão. A letra D também não vai ser a resposta porque não tem omissão de vírgula. Agora, ó, eu não vou nem fazer análise sintática porque eu sei que vocês vão saber fazer depois. A letra E é a aula 0. Tudo, até agora, da letra A à letra D, a teoria foi da aula 1. Na letra E, a resposta que dá a omissão da vírgula vai estar na aula 0. E eu mandei para vocês já, qualquer coisa eu acho lá e reenvio. Querida. O que é querida? Gente, querida é um vocativo. Quando a gente fala querida, nós estamos chamando alguém. Vocativo, opa, não é isso que eu quero fazer. É chamamento. Se eu falar o nome de alguém no início de uma frase, é isso que é um vocativo, é um chamamento, simplesmente assim. E todo chamamento, todo vocativo, ele é separado ou por vírgula, não vou pôr aqui, senão vai achar que tá certo, ou por exclamação. Então, vocativo é separado ou por vírgula ou por exclamação. E aqui está a nossa resposta. Deu tempo, hein? Vou marcar aqui. Letra E. Eu vou mandar esse negócio inteiro para vocês, mas tem muito mais exercício. Semana que vem eu acho que eu faço ainda com vocês alguns, a não ser que vocês prefiram que eu revise outro tópico. Vocês duas que estão presentes nessa aula. Prefere outra coisa ou quer continuar? Não, eu prefiro continuar, assim. Aí depois que acabar esse exercício todo,